Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seichoné do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichoné. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou. Boa noite, muito obrigado a todos que estão em casa, a todos que estão aqui presentes. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, podemos começar ou terminar a nossa noite elevando os nossos pensamentos e concretizando ainda mais o reino de Deus na face da terra. E para iniciarmos o nosso encontro, começamos sempre com oração. Faremos, então, a oração constante neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para conscientizar o corpo verdadeiro que é indestrutível. Esta oração está na página 187, lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e se você tivê-lo em casa, pode também acompanhar a leitura da oração, ou caso queira, assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e mentalizar bastante essas palavras para sublimar ainda mais os seus pensamentos. Aos presentes aqui também, quem quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, e quem quiser pode assumir a posição de oração, que faremos agora a oração. Vamos lá então? Oração para conscientizar o corpo verdadeiro que é indestrutível. Deus é a única existência verdadeira. Deus é o único Criador. Deus é o bem.
é impossível que do bem surja o mal. Portanto, todas as existências criadas por Deus são bem. Como tudo é bem, não é viável a existência do mal. A doença não existe, porque é um mal. O pecado não existe, porque é um mal. Tudo que ocasione um mal e os karmas maléficos não são existências verdadeiras. Se eles parecem existir, isso não passa de um sonho. Se a doença, a decrepitude, a pobreza e a infelicidade parecem existir, isso não passa de ilusão. Acabe sonho, desapareça a ilusão. A luz da verdade já veio iluminar nossas mentes. O sonho acabou e a ilusão desapareceu. Terminado o sonho e desaparecida a ilusão, o que permanece depois é unicamente a existência verdadeira, perfeita e boa, criada por Deus. Deus é a única existência verdadeira. Deus é o único Criador. Todas as existências nasceram de Deus. E o que mantém todos os seres e todas as coisas na forma como são é a sabedoria de Deus que está na retaguarda deles. É segundo a sabedoria de Deus que todos os seres e todas as coisas são projetados, dispostos ordenadamente, mantidos em harmonia e têm preservadas suas existências. O projetista de todos os seres e todas as coisas é a sabedoria de Deus único. E como na sabedoria de Deus não há imperfeições, insuficiências ou contradições, todos os seres e todas as coisas do mundo criado por Deus estão em perfeita harmonia, não sendo possível haver dissensões, lutas ou explorações recíprocas. Não há conflito entre nações. Todos os povos se confraternizam. Os indivíduos, vendo em seus semelhantes a imagem verdadeira de Filho de Deus, respeitam-se uns aos outros, sem discriminação de raça ou cor. As famílias vivem em harmonia e não existem nenhuma inveja, nenhum ódio, nenhuma ira. Neste momento, contemplando o aspecto real do ser, vejo que a vida de todos os seres vivos existentes, inclusive a de qualquer micro-organismo, vem de Deus. Assim sendo, mesmo os micro-organismos, já que possuem vida, são criaturas de Deus. Então é impossível que qualquer vírus, bacilo, fungo ou protozoário ataquem o ser humano e lhe causem doenças. Portanto, o fato de o ser humano ser atacado por micro-organismos e contrair doenças não passa de sonho ou de ilusão. Acabe sonho, desapareça ilusão. Despertos, conscientizemos que somos dotados de corpo verdadeiro eternamente inadoecível, não envelhecível e indestrutível. O homem, sendo filho de Deus, não é matéria, não é corpo carnal, não é um ser frágil fadado ao envelhecimento e desaparecimento. O homem é corpo búdico, corpo diamantino, corpo indestrutível, corpo espiritual, corpo sempre jovem e corpo imortal. Daqui por diante não haverá envelhecer, não haverá adoecer, não haverá morrer. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade e prometo solenemente praticar diariamente a meditação Shinsokan para que essa verdade fique gravada, inclusive nas camadas mais profundas do meu subconsciente. Muito obrigado. Fim da oração. Que oração maravilhosa que mostra para a gente a verdade sublime da essência da natureza divina do ser humano, que é exatamente todos esses atributos maravilhosos citados na oração. Não adoece, não envelhece, não morre, porque é espírito, é vida de Deus. Se o corpo material parece doentado, se o corpo material sofre, se as pessoas estão jogadas no abismo da desgraça, é por causa da ilusão mental e não pela criação de Deus. Quando despertamos e afastamos a ilusão mental, manifesta-se aquilo que realmente existe, manifesta-se a imagem verdadeira. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Quero agradecer profundamente a presença de vocês virtualmente e de vocês aqui presencialmente. Meu muito obrigado. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos estudar e aprofundar
tanto na doutrina da Seichonoye quanto na prática da meditação Shinsokan. Então, uma alegria muito imensa. Quero agradecer também a todas as pessoas que sempre, com muito carinho, com muito amor, deixam uma mensagem no canal do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Leio e agradeço e retribuo em forma de oração esse carinho e esse amor de todos vocês. E hoje, esse tema, vamos trabalhar esse tema que ele é tão assim atraente, as pessoas gostam tanto desse tema e todo mundo busca hoje em dia o caminho para a felicidade. As pessoas estão tão ávidas, eu quero saber qual é o caminho da felicidade. E é muito importante a gente estudar, lembrando que não é a primeira vez que eu vou falar disso no canal, já abordei esse assunto várias vezes, mas sempre tentamos trazer com um novo viés ou trazendo de outros livros, a fim de que possamos, por um outro prisma, analisar esse ponto, estudar ele um pouco mais e fazer com que essa verdade se torne cada vez mais clara, cada vez mais presente, cada vez mais nossa, para que possamos viver um dia a dia alegre, um dia a dia feliz, um dia a dia realmente no caminho da felicidade. E eu vou utilizar hoje como livro-texto o livro A Verdade, volume 4. Nós temos duas coleções principais, que podemos dizer assim, dentro da bibliografia da Seichonoye. A primeira é a coleção A Verdade da Vida, composta de 40 volumes, são aqueles livrinhos de capa amarela, em que nós temos toda a doutrina filosófica e espiritual da Seichonoye. E nós temos uma outra coleção, que é a coleção A Verdade, que ela é composta de 10 volumes, mais o seu volume suplementar, que são livros com capas maravilhosas, né? E esse aqui é o volume 4, é o livro Jovens. E esse livro ele traz uns pontos fantásticos. A minha edição, ela é a primeira edição, né? E nós vamos falar da página 127. Na página 127, está aqui, Caminho para a Felicidade. E nós vamos abordar um pouquinho sobre esse caminho para a felicidade. Primeiro ponto é que precisamos entender é que a felicidade ela não é encontrada no ter. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter. Precisamos compreender que a felicidade ela não vai ser encontrada no ter. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas hoje em dia julgam que ser feliz é quem tem. Se a pessoa tem muitas posses, ela é feliz. Se a pessoa é bonita, ela é feliz. Se a pessoa é famosa, ela é feliz. Isso é um pensamento que está tão arraigado que muitas vezes nós não percebemos que nós o possuímos. Então a pessoa, por exemplo, eu lembro uma vez que uma modelo, agora eu não lembro o nome dela, mas ela falou que ela sofria de algum problema e ela foi extremamente criticada nas redes porque as pessoas não admitiam como é que uma pessoa bonita como você pode ter problema. Então, a pessoa bonita não pode ter problema, porque ela já é feliz. Se uma pessoa milionária, por exemplo, o Elon Musk está passando aí por uns problemas aí na compra ou não do Twitter, aí se ele falar que está sofrendo com isso, mas como você pode sofrer? Você é bilionário? Então as pessoas têm muito essa ideia. Quem é rico, quem é bonito, quem é famoso, não sofre. Por que não sofre? Porque ele tem. E se ele tem, ele já é feliz. Esse acho que é um dos maiores enganos às pessoas que buscam a felicidade. Porque basicamente todo mundo busca felicidade. Cada um escolhe o seu caminho, mas todo mundo busca felicidade. Mesmo que a pessoa esteja fazendo uma coisa errada, no fundo ela busca felicidade. Uns acreditam que a felicidade está em ter, outros acreditam que a felicidade está nos prazeres materiais, outros acreditam que a felicidade está em subjugar e por aí adiante. Você tem os mais variados caminhos. Então, nós vamos abordar o caminho da felicidade que traz verdadeiramente a liberdade. É importante focar nisso, porque pode ter alguém que esteja agora assistindo esse vídeo achando que eu vou dar alguma fórmula mágica que simplesmente você fazendo num passe de Alakazam, que pronto, aconteceu, já sou feliz. E não é assim que acontece. A felicidade é uma construção. O que isso quer dizer? É por meio do seu esforço, é por meio da sua dedicação e é por meio de você voltar corretamente os seus pensamentos que a felicidade será construída na sua vida. E o professor Masaharu Taniguchi, ele começa, vamos lá,
Lembrando, página 127, meu livro é primeira edição, A Verdade, volume 4. Olha que interessante. Caminho para a Felicidade, capítulo 8. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Disse que o ser humano possui direitos básicos. Porém, excetuando-se questões legais, não adianta nada possuirmos liberdade original impossível de ser violada por pessoa alguma se nós próprios não fizermos uso dela. Por exemplo, por mais que desejamos ser preenchidos pelo sentimento de felicidade, se mantivermos a mente triste, desgostosa e não conseguirmos de maneira alguma sentir felizes, de nada adiantará a liberdade que possuímos. Por mais que o sistema ou a organização exterior nos assegure liberdade, restringimos-nos a nós próprios. Olha que interessante, e vamos trazer aqui o nosso quadro para a gente começar. Então, o professor Masaharu Taniguchi já começa falando. Por mais que nós tenhamos liberdade, se nós não usarmos, nós não somos livres. Não somos livres. Aí você fala assim, mas é óbvio, mas é muito mais real do que a gente imagina. Nós constantemente abrimos mão da nossa liberdade com conceitos equivocados. A gente abre mão da nossa plena liberdade que nós possuímos por sermos seres espirituais e simplesmente nos aprisionamos nas mais variadas concepções equivocadas. Por isso que nós temos mais pessoas infelizes no mundo do que felizes. É interessante. O pessoal está fazendo as contas falando que por volta de setembro a outubro, provavelmente em novembro, a humanidade vai atingir 8 bilhões de pessoas. Olha que delícia, 8 bilhões de pessoas no mundo. E dessas 8 bilhões, vamos lá, 99,9% está procurando a felicidade. Mas se você for olhar, não vão ser esses 99,9% de pessoas que vão atingir a felicidade. Por que isso acontece? Todo mundo procura felicidade, mas poucas conseguem chegar realmente a um conceito de poder falar, nossa, eu sou realmente feliz, eu sou realizado. Por que isso não acontece? Porque o caminho em que utilizam para procurar a felicidade não é o correto. Então as pessoas ficam correndo atrás de miragens, ficam correndo atrás do pote de ouro no fim do arco-íris e não compreendem que muitas vezes a felicidade está debaixo do nariz, mas precisa ser enxergada. E o primeiro ponto é o seguinte, para que nós possamos ser felizes, nós precisamos gozar plenamente da nossa liberdade. Estou falando da liberdade do corpo? Não. Estou falando da liberdade da alma, estou falando da plena liberdade do ser, da plena liberdade daquele que é capaz de fazer o que é necessário de forma natural, de forma a estar unido com Deus. Então isso é muito importante compreendermos. Por quê? Porque as pessoas acham que hoje em dia só preciso ser livre, só preciso ter garantido os meus direitos, quando não é. Claro, é importante nós termos a liberdade física, por óbvio, é importante nós termos as liberdades reconhecidas legalmente, por óbvio, mas isso não é o suficiente para trazer a liberdade. Hoje em dia, pode observar, o que mais nós temos são pessoas brigando por reconhecimento. O que nós mais temos são pessoas brigando por reconhecimento. E o que hoje nós menos temos são pessoas felizes. O ódio começa a se imperar porque a briga de liberdade parte do pressuposto que alguém está me tomando. Ora, se você parte do pressuposto que há uma disputa, você parte do pressuposto em que há cerceamento. Isso é uma questão mental. Se você quiser procurar problema, você vai encontrar problema. Você vai encontrar problema. E isso é uma questão de perspectiva. Quem quer encontrar problema, a gente consegue encontrar problema em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se você for no restaurante mais maravilhoso que estiver na face da Terra e você quiser encontrar um problema, você vai. Você vai encontrar um problema.
Agora, você pode ir naquele copo sujo, naquele morte lenta, assim, aquele lugar que até os insetos têm medo de ir. Se você quiser encontrar alguma coisa positiva, você encontra. Você encontra. Isso é uma questão de perspectiva. Então, hoje em dia, as pessoas acham bonito ser crítico. Eu sou crítico, eu preciso ser uma pessoa que vou construir uma sociedade melhor. Eu saio criticando. Óbvio, a crítica construtiva sempre é produtiva. Só que o fato de criticar por si só não muda nada. Não muda nada. Hoje em dia todo mundo critica todo mundo. Mudou alguma coisa? Não. Pelo contrário, cria mais animosidade, cria mais briga, cria muito mais situações conflituosas. Então, olha só, espera lá, se não é na liberdade física que eu vou encontrar minha felicidade, que liberdade é essa que vai realmente me conduzir à felicidade? A Bíblia Sagrada já ensina, no Evangelho de São Mateus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase é repetida por todo mundo, mas pouquíssimas são as pessoas que têm ciência da profundidade que significa conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque algumas pessoas acreditam que é conhecer a verdade, quando morrer, eu estou liberto. Não é assim. Não está falando conhecereis a verdade que pós-morte estará liberto. Conhecereis a verdade conhecereis a verdade vos libertará agora. É no agora, é no presente, é nesse momento. Mas que verdade é essa que é capaz de me libertar? Que verdade é essa que, mesmo vivendo num mundo de transformações, eu consigo viver de forma feliz? Porque uma coisa é fato, esse mundo é um mundo de projeções entre luz e treva. O mundo fenomênico. O mundo da imagem verdadeira só tem luz. Mas esse mundo a gente está submetido a leis. E essas leis, quando elas são descumpridas ou quando elas não são utilizadas com sabedoria, nós temos respostas a isso. Por isso, todas as pessoas passam por problemas. Não existe ninguém na face da Terra que não passe por problema. Então, como é que, mesmo todo mundo vivendo com problemas, algumas pessoas são felizes e outras não? Olha que interessante. Por que que mesmo tendo todas as pessoas problemas, todas as pessoas vivendo vicissitudes, todas as pessoas vivendo limitações, todas as pessoas vivendo medos, vivendo complexos, vivendo todos os tipos de contrariedades ou contratempos ou adversidades no mundo das formas, algumas são felizes e outras não. O grande segredo para esse caminho da felicidade é exatamente você conseguir ter exercício da sua liberdade. Da sua liberdade. Então, primeiro segredo para o caminho da felicidade é você descobrir como ser livre. Primeiro ponto, você precisa descobrir como ser livre. E aí nós vamos começar a aprofundar um pouquinho nesse conceito de liberdade. Já falei que não é liberdade física, porque se fosse assim, vamos todo mundo pular de paraquedas, nós vamos ser plenamente livres e vai todo mundo ser feliz. Não, tem pessoas que na hora que chegar na porta do avião morrem de tanto pavor, cai só o corpo, não sente emoção nenhuma de pular de paraquedas. Então, para algumas pessoas, ser livre é o seguinte, não ter compromisso. Não ter compromisso é ser livre? Não. Por quê? Como é que você vai desenvolver qualquer coisa da sua vida sem compromisso? Então, peraí, compromisso também, a falta de compromisso não é a plena liberdade. Já sei, acordar meio-dia. Acordar meio-dia é a maior de todas as felicidades. Não é. A pessoa quando ela acorda meio-dia, ela já acorda num estado tão letárgico que ela acaba perdendo o dia inteiro até se desenvolver. E muitas pessoas são felizes não levantam ao meio-dia. Aí você fala assim, então pera lá, então tudo que a gente for colocar no mundo das formas, vocês vão observar que é relativo. Que é relativo. Eu conheço pessoas que plantaram a infelicidade depois que ganharam na loteria. E não é brincadeira, isso aí foi um processo que eu acompanhei. A pessoa ganhou na loteria, ela falou, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida foi ter ganhado loteria. Porque a família era toda unida. Na hora que ele ganhou, pela falta de sabedoria, todo mundo brigou. Todo mundo brigou. O processo que ele estava na justiça era dele contra os 2 filhos dele.
Olha a situação. E ele falava, antes desse momento, eu não tinha esse tipo de problema. Então quer dizer que a gente não deve ganhar na loteria. Não, não é isso. Dinheiro é maravilhoso quando ele vem com sabedoria. O que as pessoas pedem o tempo inteiro? Dinheiro. Eu não vejo ninguém pedindo sabedoria. Aí quando vem o dinheiro, junto com o dinheiro vem a falta de sabedoria, dá problema. Agora, se o dinheiro vem junto com a sabedoria, aí você cresce e muito. Por isso que pessoas sábias enriquecem. E a grande maioria fica só na fila da lotérica. Por quê? Porque não adianta vir dinheiro. Quem tem dinheiro e não tem sabedoria, torra tudo. Torra tudo. Não, você pode entrar no Google, pesquisa aí, ex-ganhadores de loteria. Vocês vão ver pessoas que tinham oficina, ganharam na loteria, depois de 10 anos estavam trabalhando na oficina que eles tinham. Perderam tudo. Tudo. Porque não basta ter, tem que saber fazer. E esse que é o ponto. A construção da plena liberdade é quando você começa a entender que você é livre quando você domina conceitos imateriais e não materiais. Quando você tem domínio sobre coisas que transcendem a matéria, aí você começa a ser livre. Porque a matéria passa a ser instrumento da ação daquilo que está por detrás. Nunca ninguém vai ser livre sendo escravo do corpo. Começa por aí. Então tem pessoas que falam, liberdade é eu ter todos os prazeres da carne. Essa é a pior de todas as escravidões. Porque a pessoa ela acha que está livre porque ela tem gozo pleno de todos os prazeres da carne. Só que a carne infalivelmente vai se decrepitar. Não tem jeito, não tem jeito. Você pode tentar usar o que for. Você pode pular dentro dos tanques de cosméticos que existem na face da Terra. Você pode comer 1 tonelada de colágeno por dia. Você pode fazer o que você quiser, comer alface para o resto da tua vida. O teu corpo, ele tem um encontro marcado com a Terra. É assim, nascemos e morremos. Esse é o caminho da vida. Por quê? Nós temos um prazo certo na escola da vida, palestra da semana passada, nós temos um prazo certo na escola da vida, exatamente para que nós possamos aprender as lições necessárias para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, todas as pessoas que acreditam que a liberdade está na matéria são escravas. É por isso que hoje em dia nós temos tantas ideologias materialistas que não trazem felicidade nenhuma. As pessoas ficam dando nomes, ficam rotulando, ficam trazendo, até no direito agora tem um conceito, o direito básico à felicidade. O que é isso? É mais aberto, impossível um conceito desse. O que é o direito à felicidade? Cada um vai botar a sua liberdade em um determinado ponto. Em um determinado ponto. Só que esses pontos não trazem a verdadeira felicidade. Não trazem. Eles trazem momentos de prazeres momentâneos. Possibilitam até crescimentos. Sim, com certeza. Por exemplo, a pessoa que consegue um emprego, começa a se desenvolver, ela vai ficar mais feliz. Sim, vai sim. Só que eu estou falando da verdadeira felicidade. Porque se fosse assim, todo mundo que crescesse profissionalmente era feliz. E é isso que a gente vê na prática? Não. Ah, não, Preto, então é casar. É só eu casar que eu vou ser feliz. É isso que a gente vê na prática? O silêncio já fala tudo. É isso que a gente vê na prática, gente? É só casar? Se fosse só casar, não precisava nem de vara de família nos fóruns. Não precisava, porque o que a gente vê na vara de família é o amor sendo manifestado do outro lado da moeda. É o ódio, é a bilis, é o pessoal entrando lá só na pancadaria. Por quê? Porque não basta casar. Então eu falo, meu Deus, o que é? Ter dinheiro? Se fosse só ter dinheiro, todo rico era feliz. Não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. Ser bonito. Ah, ser bonito é maravilhoso. Se a gente fosse todo mundo bonito, todo mundo ia ser feliz. Não é verdade. A gente conhece pessoas bonitas que sofrem muito. Tem as feias também que sofrem. Todo mundo sofre. Então o que acontece? Não é a questão do material. Está fora. Está fora disso. Está onde? Exatamente você ter domínio sobre a matéria. E como é que eu tenho domínio sobre a matéria? Quando eu vou trabalhar realmente a minha liberdade. É quando eu vou trabalhar realmente a minha liberdade. Se nós
Não usarmos, aqui saiu tudo errado aqui. Se nós não usarmos, se nós usarmos o não, se nós não usarmos, nós não somos livres. Então a liberdade ela precisa ser usada. Só que o conceito material de liberdade está equivocado. Se você quer ser feliz, você precisa ser livre. E aonde você vai encontrar a sua liberdade? É na capacidade de se autoexpressar como um ser espiritual. É você trabalhar aquilo que você tem de melhor e colocar para fora. É aí que traz a felicidade. Por que pessoas que fazem caridade são estatisticamente comprovado mais felizes que as que não fazem? Pegaram grupos, isso aí são vários experimentos feitos em várias universidades no mundo, pegaram grupos de pessoas em que um grupo fazia caridade e outro não. Constatou-se que aquele grupo que fazia caridade, ele tinha uma resposta melhor a perguntas e a estímulos relacionados à felicidade. Por quê? Porque as pessoas que faziam caridade, elas sentiam uma maior liberdade. Elas sentiam uma maior consciência de unidade com o todo. Elas sentiam que elas faziam parte de algo grande, algo grandioso. E isso fazia com que elas se sentissem mais felizes. Então, o caminho para a felicidade está em você saber primeiro aonde você vai trilhar. Aonde você vai trilhar. Imagina só, você nunca viajou, nunca viajou para uma cidade próxima, no Brasil, no exterior aí. Pensemos numa cidade próxima. Vamos trazer um exemplo aqui. Estou aqui em Brasília, cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, próximo aqui de nós. Imaginemos que eu nunca fui para Goiânia e eu decida, vou ir para Goiânia. Aí a pessoa, beleza. Aí eu pergunto, por onde? Sai andando. Posso chegar em Goiânia? Posso. Mas eu tenho chance de errar em todas as outras direções se eu não tiver orientado. Então, o caminho para a felicidade, você pode trilhar, mas você precisa saber para onde que você vai. Porque se você não souber, você vai bater cabeça por muito tempo, vai passar aí algumas lições difíceis até você compreender qual é verdadeiramente esse caminho que nos traz muitas e muitas alegrias, crescimento. Então vamos lá. Ó. A liberdade, para que nós possamos usar a liberdade, nós precisamos de conhecimento. Que conhecimento é esse que nós precisamos? Nós precisamos conhecer o que realmente existe. O que realmente é existência. Olha só, a Seichonoye, nós temos uma vasta bibliografia, uma vasta, são mais de 120 livros publicados em português, desses pelo menos aí uns 60 sendo editados anualmente, para que possamos aprofundar e compreender ainda mais o que realmente existe. Estamos tão focados naquilo que os nossos olhos enxergam, que nós não paramos para pensar naquilo que nossos olhos não enxergam. Ao que é enxergado, ao que é perceptível, nós já temos a ciência. A ciência se encarrega de estudar aquilo que é perceptível. E aquilo que é invisível? Quem é que estuda? Isso cabe à filosofia e à religião. A função da religião e da filosofia não é ter a postura ou serem antagônicas à ciência, é se complementarem para que o ser humano se torne algo perfeitamente harmonioso com tudo. Com tudo. Então, tanto na questão da postura ética, quanto da questão da postura mental, quanto da postura física, quando nós agimos com harmonia, nós nos tornamos livres. Isso é profundo, gente, e é tão maravilhoso, porque é um modo de viver. É um modo de viver. Na adolescência, eu era muito magrinho, muito pequenininho, não que ainda não seja, mas eu era mais. E o que acontece? Um dos pensamentos meus era de autodefesa. Então eu pensava, eu preciso me defender. Então eu sempre tinha umas ideias de que num confronto eu precisava vencer. Quando eu comecei a aprofundar nos ensinamentos da Seichonoye, veio o pensamento do não confronto.
E o pensamento do não confronto é algo muito profundo, porque o não confronto não é fugir, não é você se submeter, não é você dominar. O do não confronto é harmonizar-se do fundo do coração. Olha que coisa fantástica, harmonizar-se do fundo do coração. Com quem? Com todas as coisas do céu e da terra. Aí você pensa, meu Deus, o que é melhor ou o que traz mais felicidade? Aquela pessoa que a todo mundo que enfrenta, ela vence, ou aquela pessoa que não precisa enfrentar ninguém porque ela está em harmonia com todos? Quem que é melhor ou quem que é mais feliz? O que vocês acham? O que está em harmonia? Você percebe que aquele que está em harmonia, ele consegue ser mais forte do que aquele que vence todo mundo? Porque aquele que vence todo mundo, o que ele começa a colecionar? Inimigos. Ele começa a colecionar desafetos. Ele começa a colecionar pessoas que não gostam dele. Na primeira chance, o que acontece com ele? Ele é derrotado. Isso já ensinava Maquiavel no livro O Príncipe, gente, escrito no século XV. Ele já ensinava que aquele que é mais forte e que em tudo ele se interfere, ele acaba formando aliados do outro lado. É a mesma coisa. 3 irmãos, 2 estão brigando. Um já procura logo se aliar ao outro, porque fica 2 contra 1. E muitas vezes quando um vai mexer, já vem o outro e se alia com o mais fraco. Então isso é uma tendência. Ora, aquele que luta e que acha que vence, ele é mais fraco do que aquele que vence pela harmonia. Isso daí me trouxe um profundo filosofar no seguinte: aquele que manifesta o amor é mais forte do que aquele que manifesta a força, mesmo com que o que manifeste amor seja menor. Eu falei, olha que interessante, mesmo limitado pelo corpo, mesmo você sentindo que você não tem toda a potencialidade física que alguém, quando você compreende que você pode manifestar a plena harmonia, você se torna mais livre do que aquele que enfrenta a todos. É por tal motivo que a vida em harmonia te traz mais felicidade do que a vida em guerra. É interessante que as pessoas falam assim, não, eu vou lutar pelo meu amor. Aí você pensa, pá, vai lutar como? Como? E hoje em dia tem pessoas que acreditam que é na violência que ela conquista o amor. Aí você vê um estouro que você tem mundo afora de casos de violência dentro do âmbito familiar. Porque acredita que o amor pode ser conquistado com a violência. A violência, ela liberta ou ela prende? Prende. Ela traz felicidade? Não. Por isso que no âmbito de um lar violento, você vai ter membros felizes? Não. Onde é que você vai encontrar casas, lares felizes? Aonde reina a harmonia. Porque a harmonia, ela dá liberdade. Olha como é que é profundo, olha como é que as coisas vão se encaixando. Então, ou seja, como é que eu faço para ter um relacionamento feliz? Você precisa dar liberdade. Quando você dá liberdade, você fica em harmonia. Quando você fica em harmonia, você é feliz. Então, isso é para mostrar o quanto que o caminho da felicidade, ele está por detrás. Ele está escondido, ele não está na matéria. Não está na matéria. Ai, se eu tiver um relógio cravado de diamantes, eu vou ser uma pessoa feliz. Não, você vai ser uma pessoa que tem um relógio cravado de diamante. Ser feliz ou não é outra coisa. Ah, se eu tiver um duplex, estava vendo uma propaganda lá, um apartamento de 460 metros quadrados. É uma casa suspensa. Ah, se eu tiver um apartamento desse, eu vou ser feliz. Não, você vai ser uma pessoa que tem um apartamento de 460 metros quadrados. Ser feliz ou não é outra coisa. Ah, mas todo mundo que tem muita coisa é feliz. Mentira, isso é ledo, engano. Ledo, engano. Nós temos sim condições, e é interessante, deixa eu até aproveitar e abrir um parênteses. Eu estava vendo um gráfico de um estudo de uma universidade americana, que o gráfico era o seguinte, deixa eu botar aqui na cor vermelha, é muito interessante. O gráfico ele estava mostrando assim, ó, índice de felicidade pela quantidade de dinheiro que a pessoa possui. Então eles estavam fazendo um estudo, o quanto que o dinheiro faz as pessoas felizes. Então o gráfico ele é assim, ó, ele começa até a pessoa ter todas as questões básicas atendidas.
Comida, roupa, casa. Quando ela tem comida, roupa, casa e segurança, a felicidade dela cresce. Então você imagina, um morador de rua ganha uma casa. Pô, ele vai ficar feliz pra caramba. Óbvio, ele saiu da rua, dormia na rua jogado e agora ele tem um local para ficar. Ganha um emprego, consegue ter condições, se sente seguro. Então a felicidade dele cresce. Só que chega num determinado momento em que o gráfico fica assim. Por mais que você coloque dinheiro, a felicidade ela não tem um aumento. Ela permanece praticamente estável, ela vai tendo pequenos crescimentos. Então chega um ponto que o pessoal estava calculando a renda por membro da família superior a 50 mil euros. Superior a 50 mil euros. O índice sobe muito pouco. E eles estavam falando, o que é que faz com que esse incremento da felicidade ele continue sendo subido? Ou ele continue sendo elevado de forma muito mais forte, como no início? São questões fora do dinheiro, fora da matéria. Fora da matéria. Então a Seitonê ela não é contra o dinheiro, pelo contrário, ela fala o dinheiro é maravilhoso, quando vem com sabedoria. E a sabedoria eu só consigo quando eu tenho conhecimento daquilo que existe para que eu tenha plena liberdade. Então é por isso que quando nós estudamos, nós aprofundamos, nós despertamos, nós conseguimos trilhar um caminho de plena felicidade, porque a gente começa a ter muito mais consciência daquilo que existe, para que com esse conhecimento nós trabalhemos a liberdade. E aí vem a pergunta, o que é que existe? É necessário que façamos uma diferença clara, aquilo que está manifestado daquilo que existe. O que está manifestado é que o corpo sente, é o que a ciência estuda, mas não é a totalidade. Não é a totalidade. A totalidade do ser humano é toda uma existência espiritual que está por detrás. Essa existência espiritual é ela que existe. E eu não estou falando do corpo espiritual, não. Eu não estou falando só daquele espírito que vai para o mundo após a morte, não. Eu estou falando de uma existência pura, imaculada, que na Seitonê nós damos o nome de imagem verdadeira. Então, a imagem verdadeira é a nossa essência divina. É a nossa essência divina. O crescimento, ele possibilita a construção desse caminho para a felicidade. Então, o crescimento, crescermos, desenvolvermos-nos nas mais variadas áreas. Por que é possível o desenvolvimento? Porque dentro de nós existe algo superior. Se não existisse algo superior dentro de nós, era impossível desenvolver. Se você nasceu com capacidade de 5, quando você chega aos 5, o que acontece? Acabou. Não tem mais como crescer. Se você nasceu com capacidade 10, se quando você chegar ao 10, tem como se desenvolver? Não tem. Por que o ser humano ele tem uma capacidade de se desenvolver de uma maneira espetacular? Porque dentro dele existe algo que é absolutamente espetacular. Espetacular. Por isso que as crianças crescem mais que os adultos. Por que elas crescem mais? Elas têm menos preconceitos ou elas têm menos limitações do que o adulto. Você chega para uma criança e fala assim, vamos aprender a mexer nisso? Ela fala, vamos. Você chega para o adulto e fala, vamos aprender? Ah, não, difícil. Não gosto, não quero. Então, ou seja, a gente se limita. O que é se limitar? Perder a liberdade. Você perde a liberdade de manifestar todo o seu potencial exatamente porque você coloca limitações que não são reais. Elas não são reais. É basicamente o seguinte, se o que existe é a minha imagem verdadeira, quando eu foco na minha imagem verdadeira, o que eu começo a me tornar? Livre. Livre. Olha que interessante. Sua imagem verdadeira é espiritual. Ela veio da onde? De Deus. A gente leu na oração, no início da reunião. Da onde vem a sua imagem verdadeira? De Deus. Deus é absolutamente bom. Não saiu nada de ruim de Deus. Tudo que está manifestado de ruim é fruto de limitações e de perda de liberdade que a humanidade vem construindo há milênios. Então o que acontece? A essência do ser humano é a própria vida de Deus. Então, ou seja, quando você toma consciência da própria vida de Deus,
você começa a se tornar livre. Por isso que a liberdade é aqui e agora, e não pós-mortem. Quantas pessoas tolhidas pelos mais terríveis pensamentos acreditam que o dia que morrer vão se tornar livres? Não, eu vou morrer e vou ficar livre, eu vou para o céu. Aí vem a pergunta, o que é o céu? É basicamente um resort, all inclusive, com uma área verde, em que lá ficará para o resto da eternidade, sem nada fazer, como alguns acreditam. Então você vai passar o resto da eternidade andando, encontrando as mesmas pessoas, porque uma galera vai toda para o inferno, a muvuca vai estar no inferno, vai estar a turma toda, seus amigos todos no inferno, e só você no céu. Aí você vai estar lá, andando, vamos botar aí algumas poucas pessoas, e aí fulano, pois é, tem 1000 anos que eu te encontro, já não tem mais assunto, velho. Não sei mais o que eu falo com você. E nós vamos ficar aqui o resto da eternidade. Cadê fulano? Pois é, fulano não acreditou, eu falei para ele, Jesus estava voltando, não acreditou, está no inferno. Pois é. E ciclano? Também. E Beltrano? Também. E aí? Somos nós dois. Por toda a eternidade. Então olha só, liberdade não é isso. Liberdade não é isso. Você ficar preso num lugar, a eternidade, sem nada o que desenvolver, não é ser livre. Ser livre é você ter a capacidade de fazer o que é preciso, na hora que é preciso, com alegria. Isso é livre. Exemplo, acordar na hora que você quer é bom? É. Acordar às 5 horas da manhã? Não, isso não é bom. É livre quem acorda tarde ou quem acorda cedo, feliz. Porque esse tem domínio sobre o que não existe. Quem acorda cedo e tarde, acorda da hora que for preciso e consegue levantar de forma feliz a desenvolver a sua capacidade, esse sim manifesta-se liberdade. Comer num restaurante chique ou comer lá no bandejão, o bandejão que serve aquela comida, arroz unido, venceremos, feijão sozinho no mundo e a carne 007, nervos de aço, sangue frio, nervos de aço, aquela pessoa que encara esse restaurante e consegue comer com gratidão, ela é mais livre do que aquele que acha que só consegue comer em restaurante chique. Então, ou seja, liberdade é uma questão de você conseguir enxergar o mundo de forma a que tudo o que lhe acontece é uma possibilidade de aprendizado. Esse é livre. Ele encara um mundo diferente porque ele olha, tudo é possibilidade. Tudo é possibilidade. Estava eu no mercado, passei 10 minutos selecionando as maçãs que eu ia colocar no saco. Tinha um bolo de maçã, da maçã que eu gosto, eu estava lá selecionando, escolhi assim, com muito carinho. Na hora que eu fui virar, o saco escorregou da minha mão, as maçãs caíram, foram todas para debaixo. De um instante, foram todas, rolando. E eu fiquei olhando, e eu abaixei, nem se eu esticasse o braço eu chegava nas maçãs. Aí eu olhei para o lado, não tinha ninguém, pois é uma nova oportunidade para escolher tudo de novo, e lá vamos nós. Quando a gente enxerga como possibilidade, a gente consegue tirar até a graça das coisas que acontecem. A gente consegue ver de uma maneira, tudo assim, tá bom, então não era para ser, tá tranquilo, e vamos. E assim a gente vai crescendo muito mais, a gente começa a se tornar livre do que aquela pessoa que fica presa, ela se prende, ela sofre, ela se atormenta, ela passa o dia reclamando daquelas coisas mais banais, porque ela fica contrariada com tudo que não atende às suas expectativas. Então, olha só, ser livre é você ter plena consciência do que existe e de quem você é. De quem você é. A plena liberdade traz tanta felicidade que nem da morte você tem mais medo. Por quê? Você já sabe, você é vida eterna. Se eu sou vida eterna, é possível morrer? Não é possível. Quem é que morre? O corpo. O corpo morre, o corpo vai ser colocado no cemitério, vai ser enterrado, vai ter uma cerimônia. Ok, e você? Jamais. Você nunca vai morrer. Por que você nunca vai morrer? Porque você é vida eterna. Então, ter consciência de quem você é, na sua essência, o conhecimento disso te traz plena liberdade. Aí você fala, nossa, que maravilha. Então eu descobri que
Para o caminho para construir a felicidade é eu tomar conhecimento de quem eu sou. Isso. Mas esse é o primeiro passo. Porque se fosse só isso aqui, estava fácil demais. Eu passava um panfletinho para vocês, leiam, conheçam a verdade, porque a verdade vai libertá-los. Mas não basta só conhecer intelectualmente. É preciso vivê-la. Por isso que nesse trecho, inclusive, eu cito inclusive isso no meu livro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Nós poderíamos fazer uma tradução aproximada de conheceis a verdade e pratique no dia a dia, que a verdade vos libertará. Então nós precisamos não só do conhecimento de que ela existe, nós precisamos também de praticá-la. E aqui que vem o pulo do gato, aqui que vem a força da Seichanoye, aqui que vem aquilo que transforma as vidas das pessoas, como transformou a minha vida. Por que mudou? Porque eu passei do conhecimento para a prática, e à medida que eu vou praticando, eu vou me tornando uma pessoa mais liberta. Tem muito ainda o que fazer, mas, nossa, já está muito melhor do que era antes. Estava muito melhor do que era antes. E essa prática, ela exige esforço, ela exige dedicação, ela exige empenho, principalmente porque nós tomamos conhecimento de que o que existe é a imagem verdadeira e no mundo fenomênico nós somos regidos por regras. E essas regras nós comumente chamamos, dentro da Seichanoye, de leis mentais. Leis mentais. Então, ou seja, precisamos utilizar as leis mentais de acordo para fazer com que o que existe se projete em forma de liberdade na vida fenomênica. Não basta só conhecer, você precisa viver. É a mesma coisa. Perguntam para você, e aí, como é que é a sensação de andar de bicicleta? Ah, é maravilhosa. Você sente assim os ventos no rosto, você sente seus cabelos mexendo, uma sensação assim de leveza fantástica. Nossa, você já andou? Não, eu li um livro sobre como andar de bicicleta e o autor descreveu, e eu achei lindo, eu sonhei com essa imagem, eu achei lindo. Tá, fantástico. O autor, e você? Ah, eu tenho medo de andar de bicicleta. Mas como é que você vai enfrentar o medo de andar de bicicleta, gente? Como é que você enfrenta o medo de andar de bicicleta? Andando. Como é que você enfrenta o medo de nadar? Nadando. Como é que você enfrenta tudo na vida? De frente. É exatamente exercitando aquilo que você não sabe. A vida dá um monte de lições pra gente. Como é que eu aprendo a amar? Como é que a gente aprende a amar na vida? Não é necessariamente tendo amor. É exatamente não tendo amor. Porque quando você não tem, você descobre o que você precisa. Muitas vezes a pessoa, quando tem muito amor, ela se torna, às vezes, muito mimada. Ela está tão acostumada a só receber que ela começa a achar que não precisa nem doar. Muitas vezes é quando você não tem, é que você sente a necessidade de correr atrás para manifestar. Olha que interessante. Como é que a gente aprende a perdoar, gente? Como é que a gente aprende a perdoar? É tendo bagaceira na vida, gente. Se você não tem um arranca-rabo, como é que você vai aprender a perdoar? É tão fácil você falar para os outros perdoar. Fulano, perdoa. Mas preletor, está com uma caixa d'água em cima de mim. Perdoa. O que é uma caixa d'água? Estava cheia. O que são 1000 litros? É tão fácil. Mas como é que você vai vivenciar isso? Quando acontece com você que você parece um vulcão em erupção, você parece um Vesúvio explodindo, aí você entende, eu preciso superar isso para manifestar o perdão. Aí quando você aprende a lição, você se torna mais livre. A primeira vez que eu fui perdoar para valer, mas foi difícil, porque eu queria tudo, menos perdoar. Mas eu sabia que era necessário praticar as leis mentais, eu sabia que eu nunca ia ser feliz mantendo o ódio dentro do meu coração. O que eu comecei a fazer? Oração de perdão. Seichanoye tem oração do perdão. No livro verde Minhas Orações, está lá a oração do perdão. No livreto da Meditação Shinsokan, está lá a oração do perdão. Aí você começa, eu te perdoei, você me perdoou, e você somos um perante Deus. Eu te perdoei, aí você vai.
vai repetindo, isso vai amolecendo o coração, isso vai trazendo outros sentimentos, você começa a fazer um processo de autodescobrimento, de purificação, você começa a fazer uma catarse de tudo aquilo que estava dentro de você e que você sequer desconhecia. Na hora que aquilo sai, você sente, é como se você ganhasse asas, você fala, eu posso voar. Eu posso voar. I believe I can fly. Você fala, eu posso voar, porque eu ganhei novos contornos. E por que isso? Porque você sente um passo a mais no caminho para a felicidade. Aí quando eu perdoei pela primeira vez, eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa. Todo mundo tinha que sentir isso que eu estou sentindo. Depois disso eu tive problemas? Tive. Tive que perdoar? Tive. Mas foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil, porque eu já sabia o caminho. Eu já sabia. Quando eu olhei, eu falei, lá vamos nós. O primeiro foi mais difícil. Agradecer a mesma coisa. Ter docilidade também. São exercícios que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo. Então é interessante que é o seguinte, antes eu tentava manter o meu ponto de vista, mesmo quando eu descobri que eu estava errado. Por quê? Não posso. Pessoas fracas reconhecem erros. E a gente aprende dentro da Seichanoe que o grande é aquele que sabe se curvar quando é necessário, sabe se levantar quando é preciso. Aí você começa a fazer o exercício do perdão, de pedir desculpa, de conhecer seu erro. E é interessante que quando você pede desculpa e reconhece o seu erro, você se sente maior do que quando você mantém até o final a sua posição simplesmente pelo ego. É muito interessante. Uma coisa é você estar errado porque você acredita. Mas outra coisa é você, mesmo sendo mostrado, você fala, não quero enxergar. Aí você mantém o hábito de estar querendo sempre estar certo. Isso não te traz felicidade. A harmonia dentro de casa, ela é estabelecida quando simplesmente você começa a agir com maleabilidade. Na hora que precisa, você se curva, na hora que precisa, você se levanta. Isso faz com que tudo fique adequado. Da mesma maneira que uma caixa cheia de garrafas de vidro, ela só vai chegar ao seu destino intacta se todo mundo lá dentro se movimentar em harmonia, porque se tiver choque, quebra e o líquido é derramado. Então, aprendi e continuo no aprendizado de pedir desculpas e refletir. Eu chego em casa e penso, puxa, o que eu podia ter melhorado? Aquilo que eu fiz não foi legal, puxa, eu magoei, falei coisa errada, fiz coisas assim que não era o melhor. O que a gente pode fazer para melhorar? Isso vai dando possibilidades que a gente continue utilizando as leis mentais ou continue no exercício para manifestar aquilo que verdadeiramente existe. Quem faz uma reflexão sincera sobre si não é uma reflexão depreciativa, é diferente. Ter uma análise sincera de você é diferente de ter uma análise depreciativa. Quem tem uma análise depreciativa fala, eu sou ruim, não presto e é assim mesmo. Qual é a possibilidade de melhorar? Zero. Quando você faz uma análise verdadeira, o que você está falando? À luz da minha imagem verdadeira, eu agi correto? Não, então eu posso melhorar. Olha a diferença. Você sabe que você é 100. Você está agindo 10, você fala, então vamos crescer para chegar mais lá em cima. Agora, se você acha que é 10, você olha para você, era o máximo que eu podia dar. Era isso aí, vocês têm isso daí e está de bom tamanho, fique feliz ainda. Então, fazer uma autoanálise tem que ser com conhecimento da sua imagem verdadeira. Aí você vai conseguir ser bondoso com você. É interessante, a gente consegue perdoar as pessoas assim, de uma maneira assim, muitas vezes até extremamente gentil, mas a gente não consegue fazer um auto-perdão. Por que a gente não faz um auto-perdão? É uma imagem extremamente depreciativa que nós temos de nós mesmos. Quando a gente começa a se libertar, você entende, ok, errei, mas eu também tenho muita chance de acertar, porque dentro de mim existe a imagem verdadeira. E uma coisa que ajuda muito a gente, inventar as palavras desculpa, perdão, muito obrigado e por favor, exatamente para que a gente possa nos aprimorar na autorreflexão. Cara, como é grande quem sabe pedir desculpas, como é grande quem sabe pedir perdão. E quando a gente vive isso na prática, nossa, estava eu vindo para uma palestra numa segunda-feira, num dos anos anteriores, e eu vim distraído, dirigindo, pensando em 1 milhão de coisas, aquele 1 milhão de coisas na cabeça. Eu olhei para o lado do cruzamento, eu tinha certeza que não tinha ninguém. Quando eu entrei, só aquela freada,
o carro passou um fino assim, os pneus todos cantando, tanto o meu quanto o dele, e os carros foram assim, andando um do lado do outro até parar no semáforo. Aí eu abri o vidro, o cara abriu o vidro. Na hora que o cara levantou o braço, eu imagino até para falar o quê, eu virei para ele e falei assim, me perdoa. Aí ele ficou parado olhando assim para mim. Me perdoa, eu não te vi, não queria ter te dado o susto. Aí ele na hora ele baixou o braço, olhou para mim, me desculpa você também. Aí eu, não, mas o erro foi meu. Ele, não, mas tudo bem, eu também te assustei. E a gente ficou assim pedindo desculpa e conversando. Quem passou do lado falou, amigo de muito tempo, velho, como é que o pessoal para no semáforo e vai bater papo? E a gente ficou pedindo desculpas. Olha que interessante, foi desmontado todo o momento de conflito, porque ele tinha todo o direito de me xingar, de me chamar de barbeiro, todo. Mas foi desmontado no momento em que eu parti, eu fui primeiro a pedir desculpa. E o professor Masaharu Taniguchi fala, aquele que pede desculpas em primeiro lugar e estabelece harmonia, esse é o mais forte. Ai, mas é difícil fazer essa força. Tem hora que é tão gostoso ser mais fraco. Eu que tá certo, eu que tá certo, eu que tá certo. Quando você simplesmente assume a responsabilidade, você desfaz a briga, você desfaz aquelas vibrações negativas, você se torna o mais forte. Você se torna o mais livre. Eu não tenho mais a necessidade de estar sempre certo. Não tenho. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Minha filha de 7 anos ele fala assim, papai, você está errado. Aí eu paro, deixa eu pensar se o papai está errado. E eu vou filosofar sobre aquele assunto. Se eu estiver errado, eu viro para minha filha e falo, filho, me desculpa, o papai estava errado. Agora, se eu estiver certo, eu falo, não, o papai estava certo, eu explico o porquê. Isso traz plena liberdade, você saber agir de acordo com o momento em que você consegue levar harmonia. Olha como é que isso é grandioso. Mas para que a gente entenda isso, nós precisamos praticar as leis mentais. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Ó. Suponhamos, por exemplo, por mais que desejamos ser preenchidos pelo sentimento de felicidade, se mantivermos a mente triste, as leis mentais, se mantivermos a mente triste e desgostosa e não conseguirmos de maneira alguma sentir felizes, de nada adiantará ter liberdade. Por mais que o sistema, a organização exterior nos assegure liberdade, restringimos-nos a nós próprios. Suponhamos que nos digam, hoje é domingo e podem passear à vontade, mas ficamos cabisbaixos em frente à escrivania, tendo somente pensamentos negativos e sombrios. Assim, estaríamos usando a liberdade que nos foi concedida apenas para tolerar a nossa própria liberdade. Então, ou seja, você usa a sua liberdade para se toler. É muito mais frequente nós próprios aprisionarmos a nossa mente do que sermos presos por fatores externos. Damos a isso o nome de autoprisão ou prender sem amarras, já que não existe nenhuma amarra que prende a mente. Não existe quem encarcere a si próprio numa prisão, mas é grande o número de pessoas que prendem a si mesmas e se jogam no mundo das trevas. Enquanto isso estiver acontecendo, o ser humano não conseguirá ser feliz. Devemos nos lançar no mundo iluminado. Uma coisa linda, devemos nos lançar no mundo iluminado. Nossa mente é livre, independentemente do estado do mundo exterior. Podemos, através da nossa mente, tornar feliz a nossa vida. Ele continua. Então, como um ser humano pode se tornar feliz? Para isso é preciso conhecer a lei mental. Sakyamuni disse, o mundo das 3 dimensões é criado apenas pela mente. Mundo das 3 dimensões é todo este mundo fenomênico que a gente sente, percebe, escuta, prova. Mundo das 3 dimensões é todo mundo fenomênico. Sakyamuni quis dizer que o mundo fenomênico é apenas um local de manifestações da mente. Jesus disse, seja-vos feito conforme a vossa fé. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 29. E São Paulo falou que a mente é a essência de todas as coisas. Portanto, para conseguirmos um destino, um ambiente feliz, é preciso termos a mente feliz, que é a essência da felicidade. Ainda que no presente momento uma pessoa esteja infeliz, doente,
com o seu lar em desarmonia, se ela ficar desenhando na mente essa cena de infelicidade, doença, desarmonia e lamentando ou preocupando-se, será como se estivesse fabricando com a substância chamada mente a infelicidade, o físico doente ou a desarmonia familiar. Portanto, para ela se tornar feliz, basta fabricar um molde, sou feliz, com a substância mental. Tudo se manifesta conforme o molde da mente. Gente, que profundo isso aqui que o professor Masaharu Taniguchi ensina. Olha lá, a nossa mente é livre, o corpo não. Se a nossa mente é livre, ela pode exercer a sua liberdade sobre o corpo. E o corpo vai ser projetado ou ele vai ser lançado exatamente aonde a mente reconhecer. Por isso que, quando você começa a utilizar as leis mentais, mesmo que o fenômeno não esteja de acordo, ele começa a se transformar. Por que ele começa a se transformar? Porque a lei mental permite que o que existe se manifeste e te devolva a liberdade. Como nós fazemos isso? Usando controladamente o poder da palavra. Como é que as coisas são criadas? Como é que a vibração faz com que as coisas sejam criadas? Pelo poder da palavra. A palavra não é só a verbalizada, não é só a escrita, não é só a demonstrada, é também a pensada. Pensada. Imaginemos, junto com vocês, eu decido fazer uma caravana e nós vamos para o melhor resort do planeta. Aí nós vamos lá para aquele resort maravilhoso, eu não sei aonde, mas nós vamos para um resort maravilhoso. Aí chegamos naquele resort, tudo maravilhoso, aquela coisa fantástica, todo mundo feliz. Na metade da hospedagem eu falo, gente, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E vocês perguntam, qual que é a boa notícia? Eu falo, nós ainda vamos ficar mais 7 dias. Qual é a má notícia? É que a conta vai ser rachada. Nós vamos ter que rachar a conta, lembrando que é tudo em euro. Aí vão ter pessoas que estão naquele local, que naquele momento perderam o brilho e a graça. Por quê? Porque a mente deixou de ser livre e ficou aprisionada no tenho que pagar. Aí vai começar, meu Deus do céu, meu Corsa 2006 não vai dar. Meu Corsa não vai dar, gente, meu Deus, só o café da manhã já é o valor da prestação da minha casa, como é que eu vou fazer? Mesmo estando no paraíso, ela não vai conseguir curtir o paraíso. Olha que interessante, a força da mente. Como é que a mente ela exerce uma força, não só naquele ambiente que a gente vive, como na construção daquilo que nós vamos viver. Logo, quando nós começamos a pegar essa força mental que tudo cria, vamos imaginar que o mundo fenomênico é como se fosse uma cena de filme. A cada quadro nós criamos com a nossa mente. Se a gente quer que o filme se desenrole para um final feliz, o que nós temos que trabalhar no quadro a quadro? Aquilo que nós desejamos. Se você quer que cada quadro que se desenrole chegue ao final num happy end, então você tem que fazer com que esse final feliz ele seja construído quadro a quadro. Como é que nós fazemos isso? Utilizando corretamente o poder da palavra. Por isso que a Seitonei tem esse viés de trabalhamos diariamente na construção da nossa felicidade. Então, todos os dias, o que você tem que repetir para você mesmo? Palavras que te libertem, palavras que te exaltem, palavras que demonstrem a sua natureza divina. Então, a gente levanta todos os dias e fala, Deus, muito obrigado, eu sou filho de Deus. Ser filho de Deus é você tomar a consciência que você pode manifestar ainda mais o sagrado, o elevado, o perfeito. Não é você tomar uma posição cômoda e ficar, não, eu sou filho de Deus, já estou ótimo. Porque esse eu carnal não é o filho de Deus. Quem é o filho de Deus? A sua imagem verdadeira. Ela está plenamente manifestada? Não. Ela pode ser manifestada? Sim. Isso demanda trabalho. Então, tomando conhecimento de quem eu sou e sabendo que tem as leis mentais, o que me é aberto? O caminho para manifestar a minha imagem verdadeira pelo uso controlado do poder da palavra. Quanto mais eu usar a minha palavra corretamente, melhor vai ficar a imagem. Então, ou seja, por experiência própria,
Eu já fui do mais profundo sofrimento a um mundo resplandecente, mudando a forma como eu trabalho a minha palavra. Então, quando você começa a utilizar corretamente a palavra, o pensamento, a expressão, você vai se transformando. Você passa a sorrir, você passa a pensar melhor, você passa a falar melhor, isso vai purificando. É um trabalho. Tem pessoas que vão precisar fazer muito para começar a transformar. Tem outras pessoas que precisam fazer menos. Mas isso é uma situação peculiar de cada um, porque a gente não sabe como é que cada um tem usado as leis mentais. Quantas pessoas todos os dias se levantam e falam, não presto, não vale nada, o ser humano é maldito. Vai gravando, vai gravando, vai gravando. Depois ele é pego num profundo sentimento de desprezo, de autopunição, de depressão. Gente, é impressionante. É só você observar. Você tem uma briga com um amigo. É um grande amigo, uma grande amiga sua. Assim, de infância, uma pessoa que você ama muito. Você tem uma briga. Normal? Pode acontecer. Se você se pegar nas boas qualidades do seu amigo, fala assim, não, a gente teve esse problema, mas poxa, são tantos anos, são tantas coisas boas que nós já vivemos, quantas coisas nós já passamos pela vida, né? Você vai ver que vai ser facilmente transponível aquele problema. Agora, pega esse problema que teve, todos os dias se lembre dele, lembra do sentimento de mágoa e repita, puxa, ele me machucou. Não dá um ano, você está com ódio mortal. Mesmo o problema sendo pequeno. Quantas pessoas se jogam no mais profundo, na mais profunda depressão, nos mais profundos sentimentos negativos, porque pegam pequenas coisas negativas e ficam o tempo inteiro utilizando as leis mentais em cima disso. A pessoa foca só no fracasso, ela foca só na derrota, ela foca só naquilo que fizeram contra ela. Aí ela não tem tempo, gente, para parar e pensar naquilo que ela venceu, naquilo que ela também fez, naquilo que ela cresceu. Ela foca só no que é negativo. O que acontece com a vida da pessoa? Vai que nem um avião sem turbina, vai de bico para o chão, se arrebenta toda. Aí depois, quando vai ver, está doente, está com doenças sérias, está com situações, problemas financeiros gravíssimos, está com problemas de desarmonia, parou de falar com todo mundo. Por quê? Porque a pessoa ela vai se autodestruindo, perdendo a liberdade. Perdendo a liberdade. Então, onde é que você tem que se tornar livre primeiro, gente? Na mente. É na mente o primeiro lugar que você se torna livre. Se você consegue utilizar pela sua força de vontade as leis da mente ao seu favor, você começa a se tornar uma pessoa livre. Porque você vai moldar o mundo ao seu redor de acordo com o que você pensa. E dá certo. Dá certo, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer isso na minha vida. Na minha vida. Por quê? Eu tinha pensamentos extremamente negativos. E quando eu comecei a transformar em pensamentos positivos, a minha vida se desfez. Por exemplo, na questão profissional, eu achava que eu não tinha capacidade. Não, eu não nasci inteligente como todo mundo nasceu ao meu redor. Meus irmãos muito mais inteligentes do que eu não tinha inteligência. Aí o que acontece? Quando você começa a ler, estudar o ensinamento da Seichoné, o mestre não fala, alguns são inteligentes e outros não. Ele não fala isso. O que ele fala? Todo mundo é filho de Deus com capacidade infinita. Aí o que eu descobri? Não era que os outros eram mais inteligentes do que eu, é que os outros eram menos preguiçosos do que eu. Aí eu descobri, não é que eu não sou inteligente, é que eu estou preguiçoso. Então o que a gente começa a fazer? Vai abandonando a preguiça, você vai enfrentando, vai superando. Quando você começa a deixar a preguiça de lado e você começa a trabalhar e você vê seu crescimento, você fala, caramba, eu tenho capacidade, eu posso. Aí você deslancha que nem um foguete, aí quando as pessoas olham e falam assim, meu Deus, o que aconteceu com você? Você tem sorte. Não, não é sorte. Eu tenho conhecimento das leis que permitem que eu manifeste o que tem dentro de mim. Aí você cresce. Aí você cresce. As pessoas falam, nossa, como é que você dá conta de fazer isso? É porque eu descobri que tem uma imagem verdadeira dentro de mim, bora trabalhar para manifestar. Vai dar trabalho? Vai. Tem horas que é difícil? É óbvio, como tudo na vida. Como tudo na vida. Você quer moleza? Senta no pudim, mastiga a água. Isso é mole. Agora, se você quer construir algo de valor, você precisa realmente dominar a sua mente
E hoje eu domino mais a minha mente do que antigamente. Minha mente antigamente era que nem uma mangueira ligada, ficava jogando água assim, mangueira ligada sem ninguém segurando. Ela ficava jogando água assim aleatoriamente. Hoje em dia eu consigo focar mais. Então, por exemplo, eu faço uma coisa errada, vamos supor, eu fico bravo, falo um palavrão, aí eu, oh meu Deus, saiu. Tudo bem, o que eu faço? A palavra ruim que eu soltei, eu solto 9 palavras positivas. Eu falo muito obrigado, me perdoe, tá tudo bem. Então, eu tenho uma postura equivocada com meu filho. Eu faço uma coisa que não está certa com meu filho. Aí eu, puxa, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia eu começo, filho, me perdoa, eu e você somos um perante Deus, eu te amo, meu filho, eu te amo. E a situação, ela vai melhorando. Então, continuo errando como qualquer pessoa. Só que agora, como eu tenho consciência, eu tenho conhecimento da minha imagem verdadeira e das leis mentais que regem a vida, então, tudo aquilo que eu penso, eu trabalho o mais rápido possível para fazer com que o contrário seja melhor. Então, pensei uma coisa negativa, eu penso 3, 4, 5 positivas, e assim eu vou fazendo com que no final do dia sempre tenha mais pensamentos positivos do que negativos. O meu saldo diário sempre está no positivo. O que acontece com a construção da minha vida? Graças a Deus, sempre indo para o lado do progresso. Sempre indo para o lado do crescimento. Então, ou seja, eu começo a me tornar mais livre, porque eu utilizo as leis mentais para manifestar o que existe, me dando plena liberdade. Aí eu consigo entender profundamente, ou pelo menos eu consigo ter um vislumbre da profundidade que São João disse que São João quis dizer na frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que não conhece nada e acha que está livre. Se você está preso ainda, é porque a sua liberdade ainda não se manifestou. Falta domínio das leis mentais pelo uso controlado do poder da palavra. Olha que coisa libertadora, gente. E você começa com coisas simples. Por que na Seitione a gente fala muito obrigado o tempo inteiro? Por quê? Porque todos os sentimentos negativos têm como uma base o medo. E do medo surge a insatisfação. A insatisfação. A gente adora reclamar de tudo. Contava eu, outrora, estava num caixa eletrônico e a mulher estava tirando lá, a senhora estava tirando o saldo e acabou o papel de impressão do saldo. Gente, o papel de uma máquina, de um caixa eletrônico de banco, pode acabar? Pode. O papel é infinito? Não. Acabou o papel. A senhora virou e falou assim, acabou o papel, por isso que o Brasil não presta. O que tem a ver o Brasil com caixa eletrônico? Claro que na hora eu não falei nada, eu só comecei, Deus, muito obrigado, oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, o fluido mundo da imagem verdadeira. Olha o tanto que as pessoas o tempo inteiro reclamam do nosso país sem ter o menor fundamento. Reclamam de tudo, as pessoas confundem classes de pessoas com nação, não tem nada a ver. Se o nosso país tem graves problemas sociais, políticos, econômicos, não é culpa do país. A culpa é de quem não está lidando com sabedoria. Por que xingar o nosso país? Por que botar a culpa toda ao nosso país? Um país que nos deu tantas bênçãos, tanta provisão, deu os nossos antepassados, a nossa vida, a capacidade que nós temos de crescer. Um país em que a gente tem pôres do sol maravilhosos, litorais magníficos, natureza deslumbrante, e a gente só olha o lado negativo. Por quê? É o hábito. A gente reclama de tudo, gente. Reclama de tudo. Até aquilo que é de graça a gente reclama. Tudo. É impressionante. Então o que acontece? Gente, amigo oculto de R$1,99, as pessoas conseguem brigar. Eu já participei de um amigo oculto, R$1,99, as pessoas começaram a brigar. Eu falei, gente, é R$1,99, não é 1.999.000. E as pessoas brigam, por quê? É o hábito de reclamar, é o hábito de sempre estar querendo ver negativo. Isso vai construir um destino triste. E à medida que você vai se elevando, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai controlando seus pensamentos, você vai encontrando felicidade por onde você passa. E isso será o tema também da nossa próxima palestra, semana que vem, que nós vamos trabalhar sobre exatamente esses elementos da felicidade que nós aprendemos a construir com as leis mentais. Vamos então para a nossa prática da meditação Shinsokan, para que possamos criar esse hábito de sempre estar com as leis da mente afiada no lado positivo, no lado luminoso, para que com o molde da força vibracional da mente
possamos criar um destino cada vez mais feliz. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Você em casa também, você pode assumir a posição de oração. Calcanhares juntos, levantados, na linha reta da coluna, sentado na ponta da cadeira. Coluna ereta, como eu já disse, braços formando um triângulo equilátero, mãos justapostas, mas não ficam chapadas, com espaço, como se você estivesse segurando uma bolinha de ping-pong, para que o ar possa passar livremente pelas palmas das mãos. Maiores explicações da postura e de como praticar a meditação Shinsokan constam no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos e ir para um mundo onde tudo existe verdadeiramente, que é o mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos e contemplemos o mundo da imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Aos que estão presentes, podem ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. Deixa aqui puxar aqui a mesinha, trazer o quadro para passar o nosso dever de casa. Nosso dever de casa essa semana, maravilhosa. Vamos lá. Nosso dever de casa dessa semana. Então vamos lá. Primeiro é fazer a nossa meditação Shinsokan diária, básica, que a gente precisa estar sempre iluminando a mente. E segundo, exatamente para auxiliar na prática da meditação Shinsokan, nós vamos fazer o exercício de repetir exatamente boas frases. E é uma excelente frase para a gente repetir é: sou filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, simples e direta. Quando você fala sou filho de Deus, você está exortando a exatamente elevar a sua própria existência. Você começa a tomar consciência de quem você é na sua essência. Isso faz com que você comece a observar tudo de uma maneira melhor, de uma maneira mais positiva. Então, uma das bases para que a gente possa utilizar a lei mental a nosso favor é nós sabermos quem nós somos. Então, sou filho de Deus. Vamos repetir essa frase umas 500 vezes? Gente, você precisa ver como é que isso faz a diferença na vida. 500 vezes. E, se você quiser, vai tendo pensamentos positivos durante o dia. Deixa eu botar aqui no item 3. Item 3, que aí isso aqui fica genérico. Aqui, ó. Ter bons pensamentos. Olha só que interessante. Se você passar um tempão repetindo eu sou filho de Deus, você está tendo bons pensamentos? Sim. Você está usando a lei mental ao seu favor. Olha que interessante. Então vamos fazer esse dever de casa para que a gente possa crescer cada vez mais. Meu muito obrigado. Não esqueçam de dar o like no vídeo e compartilhá-lo para que mais e mais pessoas descubram a sua natureza e o caminho da felicidade utilizando corretamente o poder da mente. Meu muito obrigado, uma semana abençoadíssima para todos vocês e até a próxima. Muito obrigado.